Olá, povo de Deus, olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite Fortaleza, boa noite Ceará, boa noite Brasil, boa noite para todos vocês e claro, né, com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, segunda-feira, claro que está chegando o finalzinho de mais um dia, amanhã, terça-feira, daqui a pouquinho, mas nós estamos aqui nessa última hora do dia de segunda-feira, agradecendo a Deus pelo ar que nós respiramos, agradecendo a Deus por podermos estarmos assim, ligados, conectados pelo Espírito de Deus, como diz a palavra do Senhor. Aonde estiver duas ou três ou mais pessoas reunidas no meu nome, diz o Senhor, ali eu me encontrarei, ali eu estarei no meio deles, para a glória do Senhor Jesus. E hoje, nessa segunda, nós estaremos orando, vamos clamar a Deus para que Deus possa abençoar. E Ele pode nos abençoar sim, que como está escrito na palavra do Senhor lá em Isaías 59:1, diz o quê? As minhas mãos não estão encolhidas para que não possa lhes ajudar, para que não possa lhes socorrer, e nem muito menos os meus ouvidos estão tampados para que não possa lhes ouvir. Então nós servimos um Deus que nos ouve, servimos um Deus que nos responde, servimos um Deus que tem o seu braço forte para socorrer, e Ele é o socorro bem presente mesmo, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da peleja. Deus está sempre trabalhando em prol daqueles que buscam a Deus, e nós buscamos ao Senhor. E vamos orar para que esta semana seja para a glória do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. E o programa de hoje, como no último programa, né, na penúltima semana atrás, eu falei o seguinte, olha, você que tem dúvidas e gostaria que eu tirasse algumas dúvidas, e aí a gente vai lançar, você entra em contato com a Tamires e manda aí faz a sua pergunta. E uma das pessoas diz o seguinte, pastor, será que no homem as pessoas podem cortar o cabelo? Não podem cortar o cabelo, não podem fazer a barba, não podem fazer tatuagens, não podem fazer marcas no corpo, porque está lá na Bíblia. O que o senhor pensa a respeito disso? Primeira coisa, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz, tá certo? É o que as Sagradas Escrituras ela diz. E nós vamos falar sobre este assunto hoje, e aí você vai ficar surpreso, você vai se surpreender dentro do ensinamento bíblico, dentro de um contexto, né, da época, vem a questão cultural e o que era que Deus estava querendo orientar o seu povo. Nós servimos um Deus e nós temos a sua palavra, as Sagradas Escrituras, como um livro de regra, né, para as nossas vidas. Porque nas Sagradas Escrituras contém o quê? A vida eterna. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E nós vamos estar orando, e nós vamos orar pela família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a família é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus, mas a família ela é bombardeada. Se a família não fosse importante, meus irmãos, não estaria escrito na Bíblia, como o Senhor falou através do apóstolo Paulo, ali em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8, que diz, se você não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, os da sua família, você negou a fé e é pior do que um ímpio. Negou a fé e é pior do que o incrédulo. Imagine você sendo cristão, imagine você sendo uma pessoa que frequenta uma igreja, se declara cristão, mas aos olhos de Deus, no mundo espiritual, você é pior do que o ímpio, pior do que o incrédulo. É triste isso, né, irmãos? Isso é muito triste, mas é o que as Sagradas Escrituras, ela nos diz, é o que ela fala para nós. Então nós temos que colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nos pés do Senhor Jesus. Amém? O programa de hoje promete. A gente vai para um curto, breve, rápido intervalo, mas a gente já volta e não sai daí não, porque o divino é vida! Que bênção de Deus, né? Nós já voltamos e vamos entrar para dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, gente, ela é luz para as nossas vidas e ela tem um poder, a graça de produzir em nós a vida e dar direção para que a gente possa andar e caminhar para a glória de Deus. Tirar também as nossas dúvidas.
Agora, nós nunca podemos pegar um texto de forma isolada, ler de forma isolada, interpretar segundo aquilo que nós achamos. Nós temos que tomar muito cuidado com os nossos achismos, porque muitos textos bíblicos ele está ligado também à questão da própria história e dentro de um contexto cultural para a época. Então a pessoa perguntou, pastor, e aí, é pecado cortar o cabelo? É pecado fazer a barba? É pecado, enfim, é pecado fazer marcas, tatuagem no corpo? Vamos ver dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia, eu vou abrir ela, e é muito interessante. E aí, certamente essa pessoa pegou dentro de um texto de Levíticos, capítulo 21, 17, né? O capítulo 19, né? Levítico capítulo 19, versículo 27 e 28, diz assim: Não cortareis o cabelo, e nem redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não farei na vossa carne, não ferireis a vossa carne. Pelos mortos você não vai ferir, não vai machucar a sua carne, e nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quando você vê nessas Bíblias tradução mais moderna, é onde você vê a palavra assim, tatuagem, né? Naquela época não usava o nome tatuagem. Já começa por aí, né? Não era um nome chamado tatuagem. É de fazer marcas profundas no seu corpo. Então, dentro desse texto, essas eram práticas pagãs. Você tem que lembrar que Deus acabara de tirar o seu povo da onde? Da terra da escravidão. Deus tirou o seu povo da terra do Egito. E eles estavam morando lá há quantos anos? Isto é, há 4 séculos. Há 400 anos eles moravam no Egito. Começou ali com José, Jacó, mais 70 pessoas, e eles foram se multiplicando, Deus os abençoou, e já nos últimos anos, os últimos anos da vida deles ali, Deus levantou Moisés, porque tinha ouvido o clamor deles, viu o lamento deles, o sofrimento deles, você vê isso em Êxodo capítulo 3, então Deus levanta Moisés para tirar eles da terra da escravidão. Só que eles trouxeram consigo muitas coisas que eles tinham o quê? Visto, ouvido, aprendido e também praticado. Então quando você lê mesmo Levíticos capítulo 21, que vai falar sobre leis cerimoniais, né? A leis para o sacerdote, em Levítico 21, no capítulo 21, versículo 5 diz: Não farão calva na sua cabeça, e nem cortarão a extremidade da barba, e nem ferirá a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Então você vê que aqui o texto está focando num grupo de sacerdotes, pros sacerdotes. E também, dentro do texto que nós lemos, para o povo. Eles não poderiam praticar, fazer aquilo que eles viram, ouviram, ou muitos deles faziam e não deveriam fazer, porque eram práticas pagãs. Então, aqui, irmãos, os pagãos provavelmente deixaram coisas enraizadas de forma profunda nos israelitas, no povo. E eles não podiam praticar aquilo, porque lá os egípcios, eles tinham os hábitos, eles tinham o costume de fazer marcas profundas no corpo deles aos mortos, para os mortos. Então é aí onde você vê, para os mortos. Então, dentro do nosso linguajar hoje, eles se tatuavam em homenagem aos mortos. Então, quando Deus diz, não fazei marcas profundas nos vossos corpos, o nome mais moderno, tatuagem, em relação aos mortos. Por quê? Era uma prática pagã. Então, eles iam carregar aquele símbolo paganismo para o resto da vida deles, que era um tipo de adoração, a homenagem aos mortos, de uma crença dos egípcios. Então, Deus está dizendo, não faça isso nos corpos de vocês,
Pastor, e da questão de raspar a barba, de não cortar não fazer a barba, ou aparar, tinham que somente aparar ou não cortar o cabelo. Os egípcios, eles raspavam a cabeça. Você vai ver isso, a própria arqueologia descobriu muitas coisas, eles tinham o hábito de raspar as suas cabeças. E aí imagina a característica de um povo, qual era a características que eles tinham. Então toda a questão do paganismo. Então não é pecado você cortar o seu cabelo, não é pecado de maneira nenhuma você fazer a barba, né? O pastor até faz barba. E aliás, existe até igrejas, denominações que já é o contrário, né? Já não é justo, você não pode, você deve fazer a barba, pega dentro daquele contexto, por exemplo, que José no Egito, quando ele tá lá preso, e ele é chamado para falar com o faraó, você vai ver que ele fez o quê? Ele fez a barba. Né? José fez a barba. Aí muitos dizem que é ali, ó, você tem que fazer a barba. Agora, será que ele raspou toda ou não? Então essas coisas não interferem na sua vida com Cristo. O problema era dentro de um contexto da vida que eles estavam. Deus não queria que eles trouxessem consigo a prática do paganismo e que eles não fizessem marcas nos seus corpos, mas mesmo assim eles fizeram. Por exemplo, lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 28, os cananeus, o que eles faziam? Eles estavam se cortando, se dilacerando, invocando o Deus deles, invocando Baal, pedindo para Baal, para a volta de que Baal pudesse ajudar e incendiar aquele altar. Agora, Paulo também fala em Coríntios, tudo me convém, né? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você tem que tomar cuidado com a questão da vaidade. A vaidade. Tem pessoas que começaram a fazer uma tatuagem, daqui a pouco fez 2, 3, marcaram o seu corpo inteiro. Agora, o que ele está fazendo no seu corpo somente para a sua própria vaidade, ele se sente bem ou ele está homenageando alguma coisa de mortos ou enfim, como nós estamos acabando de fazer, de dizer aqui, de pregar, dentro desse contexto das Sagradas Escrituras de Levíticos, nesse texto que nós lemos, Levíticos capítulo 19, versículo 27 e versículo 28. Então, irmãos, os judeus, eles aprenderam muito com os costumes do Egito. Então agora nós, quem somos nós aos olhos de Deus? Nós somos luz. Nós somos luz. Sim ou não? Nós somos um povo separado. Agora, normalmente as pessoas se deixam ser levados pelo modismo. Os artistas, sejam aqui ou sejam de fora, eles lançam modas e as pessoas abraçam as suas modas. Eles lançam movimentos, as pessoas vêm dentro dos seus movimentos. Nós temos que viver aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras. Tá? Pastor, fazer uma tatuagem, isso é pecado? Não, não é pecado. Agora você está fazendo o quê? Por sua própria vaidade? Ou você está fazendo uma homenagem a mortos ou a algum deus, alguma outra coisa? Né? Isso, pastor, se eu tenho uma tatuagem, eu tinha meu corpo todo marcado, eu não conhecia a palavra de Deus, eu tenho tatuagem no rosto, na cabeça, em tudo quanto é lugar. Hoje eu aceitei a Jesus Cristo, uma pessoa falou para mim que eu vou para o inferno. Quem vai para o inferno é ela, que está te julgando, que está te condenando. Você não vai para o inferno. Você não tinha o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Aí então a gente continua um pouquinho amanhã, mas a gente vai entrar dentro de um outro tema amanhã. Mas então dentro disso, meu horário está chegando no final aqui, então vamos falar do nosso patrocinador, em seguida a gente volta orando em nome de Jesus. Vamos falar do nosso patrocinador que tem patrocinado aqui o Diário Divino, Grupo Zelo. Grupo Zelo, o melhor e maior plano de assistência familiar e também de cemitérios do Brasil. Gente, não tem igual. Se faz presente em 14 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, isto é, Brasília. Chegou aqui em Fortaleza, empresas que fazem parte do Grupo Zelo aqui no estado do Ceará. Entra no site grupozelo.com ou ligue 3487-7272. 3487-7272. Grupo Zelo, é com você. Vamos orar, falar com o Pai em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, grandioso, maravilhoso e abençoado e poderoso Deus da glória. É o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor, Pai, que nos dá a vida, que nos dá a sustentação, a graça, a alegria, a paz e o amor. E que esta semana, Pai,
em nome de Jesus Cristo, seja para a glória do Senhor. Nos conceda sabedoria e entendimento. Abençoa, meu Deus, a nossa família. Todo ataque contra a nossa casa, a nossa família, seja repreendido na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E lembre-se sempre que Jesus te ama. E o divino é vida.